Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vasco, hoje tem o Vascão dentro de campo contra o Madureira. Vamos falar um pouco aí dessa partida e onde você vai poder assistir esse jogo. Também vamos falar aqui do Fred Guarim. Será que ele vai pro Corinthians, pessoal? É o que estão dizendo aí, hein? Vamos saber aqui no nosso vídeo. Também vamos falar do Juninho Pernambucano, falando sobre o garoto Thales Magno e quem sabe uma possível ida dele para o Lyon, né, que estava sendo especulado. O Juninho esclareceu melhor essa situação. Bom, pessoal, já peço aí para vocês deixando o seu like aí, clica aí no gostei, se inscreve aqui no nosso canal também, só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí, pessoal, ajuda o nosso canal a chegar a 100 mil inscritos. Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre aqui assistindo, se inscrevendo aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Se você é novo, se inscreve aí, dá essa força aí, compartilha também nas redes sociais aí com seus amigos, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Traz mais vascaínos aqui pro nosso canal para dar aquela fortalecida. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. E lembrando, pessoal, que vai ter pré-jogo aqui no nosso canal hoje e também vai ter o pós-jogo assim que terminar a partida entre Vasco e Madureira. Também me segue lá no Instagram, @Vamos Vasco, dá essa força aí. Bom, meus amigos, hoje o Vasco irá enfrentar o Madureira em São Januário às 8 horas da noite. O jogo terá somente transmissão aí do pay-per-view, não irá passar na Rede Globo e também no Sport TV, somente no pay-per-view. E o Vasco aí busca uma classificação que parece até mesmo ser improvável, né? Mas a gente é vascaíno, a gente confia até o fim. O Vasco com certeza vai passar por cima do Madureira, mas depende de outro resultado, né? Da vitória do Resende em cima do Volta Redonda. Em caso de empate no jogo do Volta Redonda com o Resende, o Vasco terá que vencer o Madureira por 3 ou mais gols para tirar aí a diferença no saldo de gols lá do Volta Redonda. Torcemos para que isso tudo aconteça, né, que o Vasco classifique, pra gente pegar a mulambada, ó, e meter taca neles, pessoal, porque é isso que o torcedor vascaíno quer. O torcedor vascaíno quer ver o Cano metendo gol na mulambada e é isso que a gente espera dentro desse campeonato carioca, né? O Vasco que voltou aí a 1000 por hora, jogou muito bem contra o Macaé, tá certo, era um adversário mais fraco, mas a postura do nosso time deu muitas alegrias ao torcedor e deu um pingo de esperança aí que o Vasco poderá fazer uma temporada bem melhor aí do que quando estava sendo aí com o Abel Braga. O time do Vasco deve ser mantido o mesmo que atuou contra o Macaé, né? Com o Fernando Miguel, Iago Pikachu, a dupla de zaga, Leandro Castan, Ricardo Graça, o Henrique, no meio ali o Felipe Bastos e o Andrei e também aí o Martim Benítez. Na frente aí o garoto Vinícius, a grande sensação, o Germán Cano, artilheiro nato e o garoto Thales Magno. Essa possivelmente será a provável escalação do Vasco, a menos que o Ramon Menezes faça uma ou outra modificação, como fez na última partida, né? O Bruno César treinou a semana inteira e o Ramon Menezes optou por colocar o garoto Vinícius e acertou demais, né, pessoal? A gente falou muito aqui, elogiou demais o Vinícius na partida contra o Macaé. Ele deu muitas alegrias ao torcedor. Torcemos para que o garoto evolua cada vez mais. A cada jogo ele vai adquirindo mais experiência e o Vasco tem muito a ganhar com isso. Bom, hoje dirigente do Lyon, Juninho Pernambucano, ídolo do Vasco, falou aí sobre o possível interesse do clube francês no garoto Thales Magno. Thales Magno, que é uma joia do Vasco, está sendo especulado em vários clubes aí na Europa. Teve clube russo que chegou até mesmo a fazer proposta para tirar o garoto do Vasco. O Vasco não aceitou, com medo aí de ter até mesmo de tomar calote do clube russo, do Krasnodar, e segurou o garoto. Mas ele também foi especulado aí no Liverpool, em clubes espanhóis, no Sevilha, no Barcelona, também na Juventus, e também foi falado aí que o Lyon poderia contratar ele. O Juninho Pernambucano revelou aí a atual situação do Thales Magno e também aí do Lyon, né? O Lyon não pode mais contratar jogadores estrangeiros porque já está estourado a cota de estrangeiros. E ele disse que o Thales Magno é um baita jogador, tem um grande futuro pela frente, mas que o Lyon no momento não está interessado. Ele disse que o Lyon monitora somente um jogador do Fluminense e o Thales Magno provavelmente deverá permanecer no Vasco aí, talvez até o restante da temporada, a não ser que apareça alguma
alguma proposta agora nessa janela europeia, né? Algum clube pague ali a multa do Thales Magno ou chegue perto da multa, né? Na minha opinião, eu acho que o Vasco não teria que vender o jogador por um valor abaixo da sua multa, né? Que é 50 milhões de euros, né? Porque que jogador lá da mulambada é vendido por 100 milhões, não sei quanto lá milhões, e o Thales Magno não pode ser, porque o Vasco tá quebrado, né? Infelizmente, não tem como o Vasco segurar jogadores, mas eu acho que o Thales Magno, o Campelo poderia fazer um esforçozinho maior para manter o jogador, para ele até mesmo se valorizar e o Vasco ganhar mais grana, né, pessoal? Porque tem que pagar o que o jogador vale, né? Não adianta querer vender para qualquer time. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí da situação do colombiano Fred Guarín, meus amigos. Tá virando uma novela, cada dia que passa aí, cada hora surge uma notícia diferente, de que o jogador está com problemas pessoais, de que ele poderia até mesmo ir para o Corinthians. Segundo as informações que vêm lá de São Januário, o André Mazzuco falou que o jogador foi liberado aí do treino de quarta-feira para resolver problemas pessoais. Há boatos do que o jogador está com sérios problemas com a ex-esposa e por isso ficou muito tempo lá na Colômbia resolvendo esses problemas. O Vasco teria liberado ele para resolver esses problemas pessoais e por isso começaram a surgir várias especulações, né? A principal especulação que surgiu foi que o jogador teria pedido aí para que a diretoria do Vasco pagasse os jogadores aí em dia, né? Que o Guarín estaria insatisfeito com a diretoria, né? Com o Alexandre Campelo. A gente sempre tá falando disso aqui, o Campelo sempre prometeu ir para vários funcionários e nunca pagou aí em dia, né? Tanto que o Luxemburgo, ó, pediu o boné e viu que realmente era um barco furado a presidência aí do Campelo e saiu fora do Vasco e foi pro Palmeiras. E o que acontece aí agora é com o Fred Guarín, né, pessoal? O jogador provavelmente deve estar vendo aí que a diretoria do Vasco não é uma diretoria confiável, uma diretoria amadora e ele deve estar querendo exigir aí bem mais da diretoria, né? Que pague aí em dia os jogadores e teria até mesmo jogadores do elenco insatisfeitos com a diretoria, né? Ou a grande maioria dos jogadores, porque eles não recebem, cara. Quem quer trabalhar de graça? Ninguém. E isso teria sido um pedido do colombiano. Outra especulação muito forte que surgiu ontem foi de que o Corinthians estaria interessado no Fred Guarín. De acordo com o jornalista Rodrigo Campos, ele disse: o meia Fred Guarín pode ser mais um a deixar o Vasco. Apesar de não esconder a paixão que sente pela torcida, o colombiano está insatisfeito com as intermináveis indefinições financeiras do clube. Guarín se recupera de problemas particulares e quer ficar no Rio de Janeiro. No entanto, ele sabe do interesse de um grande clube de São Paulo. Informações que chegam da capital paulista apontam para uma possível investida do Corinthians. Rodrigo Campos também disse que o jogador poderia até mesmo retornar para a Colômbia e essa hipótese não estaria aí descartada. A diretoria do Vasco precisa se apressar e passar um mínimo de segurança ao jogador para que ele continue. Afinal, o técnico Ramon Menezes o considera imprescindível para a sequência da temporada, disse aí o Rodrigo Campos, jornalista, pessoal. Comenta aí embaixo o que vocês acham aí desse possível interesse do Corinthians no colombiano Fred Guarín. Eu particularmente não acredito nisso, porque o Corinthians está passando por sérios problemas financeiros também. Tá um pouco parecido com o Vasco, mas a situação do Corinthians ainda é um pouco melhor, né? Porque eles têm a renda bem maior do que a do Vasco, tem vários patrocinadores, tem a Rede Globo que paga milhões e milhões para eles, o triplo do que paga para o Vasco, e com certeza o Corinthians aí tá numa situação melhor. Mas eu ainda não acredito que o Guarín vai sair do Vasco para outro clube brasileiro, porque a paixão que ele demonstrou pelo nosso torcedor, pelo nosso clube, parece que é gigantesca, e eu acredito que ele, se sair do Vasco, deverá retornar à Colômbia ou até mesmo ir para um centro aí desconhecido, né, para ganhar grana, né, lá no Oriente Médio, na Ásia, talvez até mesmo na MLS nos Estados Unidos, como era uma vontade do jogador quando ele assinou o contrato, né? Quando fechou com o Vasco, o Guarín deixou um pouco claro que gostaria de ir jogar na MLS após o final do seu contrato com o Vasco, lá em 31 de dezembro. O jogador permaneceu, renovou seu contrato, ficou maravilhado aí com a torcida vascaína e isso fez ele permanecer no Rio de Janeiro. Talvez esse seja um dos problemas aí que ele fez ele ter esse problema pessoal com a esposa, né? Porque segundo as informações que a gente tem, é que a esposa dele gostaria de ir para os Estados Unidos e o jogador preferiu ficar no Rio de Janeiro. Não tem como a gente confirmar isso aqui porque é somente especulações que surgiram aí na mídia, né? Mas vamos torcer para que o Guarín permaneça no Vasco, dê a volta por cima, resolva esses problemas pessoais e ajude o nosso clube, né, pessoal? Porque ele é um baita jogador, um dos principais jogadores do elenco e sem ele o Vasco vai perder demais aí pro restante da temporada.
Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre essa situação do Guarim aí, se você acredita que ele pode ir para o Corinthians. Também fala do Thales Magno, Juninho Pernambucano explicando melhor que não tem o interesse em contratar o jogador até o momento. E também fala sobre o jogo de hoje contra o Madureira. Qual placar você acha que vai ser? Comenta aí embaixo. Na minha opinião, vai ser 3-0 Vascão, 2 gols do Cano e 1 aí do Iago Pikachu. Bom, pessoal, é isso aí. Tamo junto, forte abraço.